Porque aí você faz o seguinte, você funciona, por exemplo, a sua formação aqui no estado da região. Porque 20 era assim. Aí coloquei lá, ficou meio bambende. Você desse salgadinho É bom, né? de wasabi. Agora, valeu! Aí. Boa noite a todas. É uma honra estar aqui mediando essa palestra da Bia Medeiros e da Cíntia Carla. Bem-vindos ao 10º Coma. Vou fazer uma leitura aqui do nosso texto de apresentação, que desde a sua primeira edição em 2004, o Coletivo em Artes Visuais Coma é organizado pelo Corpo Discente da Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília, contando igualmente com o apoio da coordenação do corpo docente e do corpo técnico do PPG-AV. O evento, em sua plenitude, envolve discussões sobre temáticas que atravessam as duas áreas de concentração que compreendem o programa: arte, imagem e cultura e métodos, processos e linguagens. Desde 2015, o Coma tornou-se um evento bienal e em 2023 comemoramos a sua 10ª edição. Neste ano, o evento acontecerá em um formato híbrido, está acontecendo, tanto em forma virtual quanto presencial no campus da UNB, contemplando assim o tema Outros Mundos Possíveis. São aqui aventados, gerados e desencadeados como inúmeros enviesados e transdisciplinares itinerários para se discutir arte enquanto produção e atitudes, condutas e procedimentos no contemporâneo. Por intermédio de inextinguíveis perspectivas imersas em fartos recortes históricos, combinados a panoramas lúdicos e investigações tecnológicas, tanto ecossistemas quanto paragens e compleições corporais conduzem relações dialógicas e convicções outras pelas pesquisas em artes visuais. Outros mundos possíveis, então, se espraiam, fazendo abundar a contradição viva da utopia incorporada à prática, da teoria consubstanciada ao devaneio, motivando hipóteses de averiguação em arte, endossadas por equipamentos, mecanismos e imagens que perquirem o que até então se configuravam como esquecimentos, bordas, falhas, frestas, avessos e inviabilidades, nutrindo tais arranjos com denso substrato, dando a eles alicerce e os fazendo inimagináveis e exequíveis. Logo, os diagramas para pesquisa em arte, a partir daí, se mesclam por meio de criação, fluxo e trânsito entre linguagens, desorientando cotidianos, inquietando normas e ocasionando partilhas no campo das artes. E quero chamar agora duas figuras para sentar-se aqui conosco. Primeiramente, Bia Medeiros, que é artista plástica, performer, pesquisadora e professora, e sua produção tanto artística quanto intelectual critica as etiquetas oficiais, revelando as contradições sobre as aparências da legitimidade da arte convencional. É ali que você? Por favor, Lívia. Também Cíntia Carla, que é figurinista, diretora, professora, atriz, cenógrafa e maquiadora, que ao longo da carreira artística ganhou vários prêmios,
como de melhor direção no Prêmio Sesc Candango 2006, espetáculo Abril e melhor figurino no Prêmio Sesc Candango 2007, 2010 e 2011, com espetáculos Sonhos de uma Noite de Verão, Cruz e Avenca, respectivamente. É professora da UNB e coordenadora dos laboratórios de cenografia e figurino, que visam apoiar tecnicamente os trabalhos acadêmicos e pesquisas no departamento. Atualmente é integrante do grupo de teatro e circo Trupe de Argonautas. Então, está aberto os trabalhos. Quem começa com a palavra? Professora Bia Medeiros. Não, pode ser Tia Carla. Pode ser a Cíntia? Vamos comigo então. Gente, é um prazer estar aqui. É um retorno, na verdade, né? Porque apesar dessa fala me indicando muito para essa área das artes cênicas, né? Queria agradecer ao Coma o convite e porque eu estou muito feliz aqui com a presença da Bia, né? Porque enquanto eu me formava em artes cênicas, eu acho que eu praticamente me formei aqui no departamento de visuais junto com a Bia. Fiz imensos trabalhos, participei do Corpos Informáticos. Então essa coisa, quando ele fala dessa questão da borda, da fronteira, eu acho que espero ter sido por isso, né, que me chamaram para cá, justamente porque eu sempre tive esse espaço de estar quase no limite para ir para outro local e de ficar permeando esses diferentes espaços. Então, durante muito tempo, eu me dediquei a essa questão da performance no Corpos Informáticos. Depois, durante muito tempo, eu me dediquei à questão da maquiagem e do figurino, né? E aí, de repente, acho que é sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje, né? A última borda e limite que eu tô rompendo, atravessando e brincando é a minha fuga para o circo, né? Há alguns anos, uns bons anos atrás, né? Eu comecei a trabalhar nesses processos circenses, né? Principalmente o circo aéreo, que é aqueles panos, aqueles tecidos, aqueles negocinhos, né? Que a gente fica fazendo lá em cima. Porque geralmente o pessoal diz, você faz pano? Olha, eu faço tecido. A gente tem umas tretinhas assim com as nomenclaturas, né? Há alguns anos eu comecei realmente a focar a parte da minha carreira nessa questão do processo circense, o que para muitas pessoas foi até assim, como assim, de onde é que surgiu essa paixão e esse amor pelo circo e como ele dialoga até hoje com todos esses processos pelos quais eu passei, né, ao longo do tempo. Falando do Coma, né, participei das primeiras edições do Coma, né, trabalhei também aqui, né, no Coma enquanto estava fazendo mestrado. Fiz esse mestrado em performance com um processo que, na verdade, estranhamente me acompanha até hoje, que é a questão da minha drag, né? Eu fiz um mestrado em cima dessa história da drag e até hoje eu me monto fazendo circo de drag, né? Então, assim, no final das contas, eu queria falar um pouco sobre esses últimos processos circenses, né? Que tem a ver com o meu doutorado. Então, assim, tá muito fresco, eu não consigo não falar sobre isso, né? Eu acabei de voltar do meu doutorado, onde no começo eu queria falar só sobre circo. E aí é muito interessante você parar e dizer assim, não existe só circo, o circo está impregnado de outras coisas, o circo também é visualidade. Aí no começo eu queria pensar essa questão da visualidade no circo, e aí veio toda a questão política e eu disse, o circo também é político, e eu não consigo não pensar essa questão do circo e da política juntas, né? E aí acabei trabalhando em cima de outro tema que vem desde essa época, desde sempre me acompanhando, que são as questões de gênero, né? De como pensar, de como me colocar dentro desse espaço do gênero, né? Tanto nessa performance de drag quanto em outros trabalhos. E aí acabou que eu fui para esse sentido, tentar pensar o que seria essa questão do gênero, né? No caso, pensando na questão do feminino dentro do circo. Porque não sei se todo mundo aqui já viu a apresentação de circo aéreo,
né? São apresentações geralmente muito focadas nessa questão de um corpo belo, de uma estética, de uma feminilidade muito marcada, muito aprofundada, e eu nunca fui muito desse caminho. Alguns momentos sim, outros não, né? Mas eu sempre questionei, ficava assim, mas por que eu tenho que fazer ponta? Por que eu tenho que... E aí você começa a questionar, e cada vez que você questiona, você vai aprofundando mais, né? Por que eu tenho que fazer uma ponta no meu pé? Começa por aí, e de repente, por que eu sou obrigada a reduzir o meu peso em 15 quilos para poder estar fazendo determinado movimento, sendo que não é necessário? Por que eu tenho que ser sustentada por um homem e eu não posso sustentar um homem? E aí nisso foi. A maioria das minhas performances eram o tempo todo brincando com isso ou quebrando isso, né? Desde essas performances de drag até outras performances onde eu portava os elementos masculinos, né? Eu fazia a portagem, eu sustentava o dueto, vamos dizer assim, né? E aí tudo isso deu nesse meu doutorado, né? Que eu fiz lá em Portugal, onde me esbarrei com outras questões também, né, relacionadas a isso. E aí tive que voltar numa história circense, porque é muito engraçado se a gente pensa em termos de academia, o tanto que o circo foi retirado, né, desse ambiente acadêmico, desse ambiente do pensar artisticamente. Parece que o circo está o tempo todo deslocado desse espaço, como se ele estivesse num local de entretenimento e não num local artístico, de um processo artístico, né? E aí, voltando a isso, eu fui tentar entender quando houve isso, quando houve essa higienização, onde o circo é retirado desses processos, né? E quando se formou essa ideia desse feminino circense meigo e delicado, né? Foi basicamente no final do século, no início do século retrasado, no final do século passado, início do século passado, né? E aí eu vi que tudo isso era muito novo, que esse circo ele abrangia outros espaços, que o circo antes estava junto com as artes visuais, com as artes cênicas, era tudo junto e misturado, né? E com o tempo que você foi fazendo essa segmentação, né? Até chegar a esse momento de dizer, não, tudo isso foi uma construção muito recente, inclusive, né? E ela pode sim ser questionada, e é isso que o circo contemporâneo, de alguma forma, vem fazendo desde a década de 60, 70, que é questionar esse espaço do circo, né? Retornar o circo a esse espaço também acadêmico, né? E pensar que circo é esse, como esse circo pode ser um espaço político também, né? Um espaço de corpos que questionam esses padrões de beleza, um espaço de corpos vivos que são mutantes, que se modificam ao longo do tempo, né? Então a minha pesquisa foi basicamente em cima disso, até eu chegar a essa ideia da compulsoriedade feminina circense, que é o que sustenta esse feminino no circo, né? Esse feminino belo, esse feminino da ponta, esse feminino do alongamento, e como isso é ensinado dentro das escolas de circo, né? É algo muito difícil de você quebrar, porque é algo que é ensinado desde o começo, quando você começa no circo, quer você faça isso dentro de um processo circense clássico ou dentro de uma escola de circo contemporâneo, né? Então agora eu estou procurando caminhos e soluções para a gente subverter essas questões, encontrar esses outros espaços do circo, encontrar esse circo que rompe com todas essas questões, que coloca essa mulher nesse espaço, não de feminilidade delicada, necessariamente, se você quiser fazer também, você pode, a questão é essa, é a liberdade em cima disso, mas dentro desse espaço da força, onde eu consigo colocar dentro desse meu processo circense a força dessa mulher e não esconder a força dessa mulher dentro desse processo circense, porque muito do que se faz em circo, quando você pensa no circo tradicional, é isso, é esconder essa força. E agora a gente está cada vez mais buscando colocar essa força dentro desse processo e trazer isso para a cena, né? Trazer esse espaço desse circo como um espaço de resistência feminina, como um espaço de força feminina. E pensando um pouco sobre muito do que me levou a esse circo, no final das contas, foi um pouco isso, né? Eu sempre tive uma aparência de muita força, mas eu não tinha muita força física, eu não sabia como lidar com isso. E de repente eu comecei a pensar, quando é que essa força vai ser uma força que transborda para
essa minha fiscalidade que transporta para esse meu corpo, né? E cada vez mais eu venho pensando essas questões de como abordar esse circo, partindo desses outros locais que não esse circo do nosso entendimento cotidiano, né? Aí depois, se a gente quiser, eu trouxe algumas imagens, inclusive de um último espetáculo que eu fiz com um coletivo circense só de mulheres, que chama Mulher no Mundo. O nosso último espetáculo eu fiz a direção, e eu já fiz a direção pensando nesse espaço de que circo é esse que a gente quer, como é que a gente quer trabalhar esse circo, que imagens são essas que a gente está querendo colocar e quem são essas pessoas para quem a gente está fazendo esse circo. Ao invés de um circo que diz você não pode, é um circo que diz vem com a gente, né? É outro local, ou então se eu posso, você pode. É outro pensamento de base mesmo, né? Desse processo circense. E é isso, assim, eu posso falar mais depois, vou passar para a gente quer ver as imagens também. Tá bem, a gente coloca aqui. Abre agora. Abre aí. E aí vai passando. Esse é o nome, né, que é de ponta cabeça, que vai para vários locais, né? Esse nome vai passando a parte chata. Aí, gente, é porque eu fiz o negocinho todo certinho, aí depois eu disse assim, vamos só conversar. Né? Pode passar para frente. Essas aí são algumas imagens, ali já montada de drag. O baile a gente apresentou esse ano ainda também, um espetáculo que também trabalha bastante a questão de gênero, né? E eu tenho, nos últimos anos eu tenho pesquisado bastante a questão da corrente aérea, que literalmente é essa materialidade da corrente, que é fazer circo, só que é uma corrente de metal, né? O que inviabiliza que as pessoas não tenham esse pensamento de que aquilo ali realmente é difícil, é perigoso, né? Naturalmente já te tira desse espaço. Nossa, e é Lilith Luna? Caraca, é eterna. Ainda sou Lilith, eu já me montei esse ano aqui mesmo. Eu já fiz performance aqui na UNB de Lilith esse ano, é meio eterno. Isso aí continua comigo pra sempre. Aí aqui essa questão da portagem, né? Que eu sempre coloco nos números, faço questão de fazer essa parte mesmo da portagem, inclusive porque no circo em geral existe uma regra muito estranha de que não é a questão de que o homem tem que portar a mulher, mas é uma questão de diferença de peso, que eles colocam literalmente uma diferença de peso entre 30 e 20 quilos, de quem porta para quem é portado. E eu porto uma pessoa de 85 quilos, né? E é completamente possível. Então, assim, é muito mais uma questão de imposição do que uma realidade técnica. Então, eu desenvolvi várias cenas. Vai passar pra frente, isso aí é chatice. Aqui é um dos exemplos que eu dou, que é a Lala, que é de gás, literalmente a gente conhece. Vocês conhecem aquela, finalmente alguém que vai crescer. Tá? Que ele pinta ela, né, fazendo essa força mandibular, que você prende um aparelho no dente e aí você gira e ela fazia essa força mandibular, sustentando desde pessoas da plateia até um canhão que era literalmente disparava em cena, né? Então era uma mulher de uma força absurda, né? E aí eu começo a falar dessa questão de quando é que isso se perde nesse circo e a gente começa a ter essa referência dessa belezinha fofinha. Mas dá pra ver aqui até a questão da feminilização, né? Tinha uma necessidade enorme de feminilizar essas mulheres, porque os corpos delas não eram padrões, elas eram muito fortes. Elas tinham pouco peito, elas tinham um braço gigantesco para conseguir fazer tudo. Então eles tinham uma necessidade grande, e aí começa essa feminilização dessas mulheres. Passa. Aqui é um exemplo, outro exemplo de por que foi tão necessário que esse circo virasse esse espaço desse feminino mais delicado, porque esse era o corpo de uma trapezista, né, nesse período. E era o mesmo período onde esses homens estavam tentando se colocar como esse local da musculatura como referência de masculinidade. E aí alguém disse assim, tá chato, gente, tá estranho, corta, tira. Né? E foram limando essa fiscalidade das circenses. Passa. Aqui é um exemplo de onde chegamos, né? Encontre o erro, o nome dessa imagem de baixo que eu vi, né? O que aconteceu com o figurino das circenses, né? Essa imagem é bem evidente disso tudo que eu estou falando, né? Dessa sexualização dessas mulheres. E aqui já sou eu na corrente, né? Uma performance que eu fiz esse ano ainda. Aí pode passar para frente, vamos ver só as imagens. Ali é corrente lisa, aqui é plástico.
Aí aqui é esse último espetáculo, que chama Entranhas, né? Onde a gente trabalhou durante alguns meses, vários processos diferentes. É um espetáculo muito mais simbólico, muito mais imagético, né? De deixar mesmo o tronco parecer essa pulsação dessa fisicalidade dessas atrizes ali. Ela tá fazendo força capilar, que é uma técnica realmente bem difícil, que você basicamente é sustentado inteiro pelo peso sustentando seu cabelo. Não é divertido, né? E é isso, tinham vários momentos diferentes no espetáculo, cordas, vários equipamentos diferentes e várias sensações diferentes. Não é um espetáculo que se limita a um tema, mas muito mais várias sensações de ser e estar dessas próprias intérpretes nesse mundo. Esse é o coisão, que é como a gente muitas vezes cria os próprios equipamentos. A gente apelidou esse aí carinhosamente de coisão. Ele é basicamente um monte de cordas de algodão e a gente pode fazer o que quiser em cima dele, e ele norteia um pouco vários momentos do espetáculo. Acho que acabou. É isso. Porque é isso, eu quis mais trazer mesmo essa questão desses trabalhos diferenciados, né, desse circo que está se repensando, que está se rebuscando e que vai principalmente tentar encontrar esses outros espaços desse corpo que não é tão conformado, porque é isso, o corpo do circo ele nunca foi conformista, é mais uma sensação que é gerida pelos processos circenses, mas esse é um corpo sim que questiona constantemente o seu próprio espaço. Maneiríssimo. Adorei. Quero assistir. Vai voltar, gente, juro. Gente, antes da Bia começar a fala, alguém quer fazer alguma pergunta para a Cíntia? Deixa pro fim, né? Vamos. Está fresquinho. Não é esse não, é o outro. Esse. Boa noite. Boa noite. Faz muito tempo que eu não dei conferência, então eu esqueci de fazer xixi, mas eu acho que eu consigo ir até o final. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Instituto de Arte para falar sobre o coma. Eu pensei em falar sobre o coma porque é um problema que me preocupa a vida inteira e que me preocupa agora também muito. O coma foi criado quando eu era coordenadora do mestrado, e a ideia é que havia um incentivo da parte da CAPES para que houvessem os eventos dos estudantes nas universidades, nos mestrados e doutorados, e que fossem feitas publicações, no início desse movimento. Então, a ideia de criar um coletivo do mestrado em arte, no sentido de que a coordenação não ficasse tão cansada de novo, né? Porque a gente faz tudo, e a ideia é de que os alunos fizessem o evento, né? Eu acho que foi o segundo ou o terceiro que eu cheguei ao cúmulo de receber o dinheiro na minha conta, ir no banco, pegar 2 talões de cheque, assinar os 2 talões de cheque e entregar os 2 talões de cheque na mão, assinados na mão da aluna. Agora eu esqueci o nome dela, porque ela merecia. Porque passaram-se 3 anos e a CAPES disse: a prestação de contas está errada. Aí eu liguei para ela e falei: fudeu. Aí ela falou: não, professora, eu tenho tudo aqui. Caraca, Muito bom. putz, como é que era o nome dessa menina? Esqueci. Lábio. Não, esqueci.
E no início, quando a gente começou a fazer esse mestrado, eu me lembro muito bem, e eu estou me lembrando bem, depois que eu comecei a pensar sobre essa problemática do coletivo do mestrado em arte, que teve uma época que eu tive 4 orientandas mulheres. E elas, cada um tinha um tema totalmente diferente. Uma trabalhava com acidentados no Sara Kubitschek, pessoas que tinham ficado tetraplégicas. A filha da Renê, como é que é o nome dela? Cláudia Simas. A Rita Medeiros, dona da Sorvê. Muito interessante. A Cristiane, professora de arte e educação. E mais umas. E elas constituíram um grupo. E elas fizeram o mestrado todo estudando juntas, lendo juntas, de tarde. Tinham lá uns horários que elas faziam as reuniões. E depois, aos poucos, foram vendo que tinha 2 linhas de pesquisa um pouco diferenciadas e fizeram 2 grupos e continuaram estudando e lendo juntas. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou muito preocupada com os mestrados e os doutorados dos quais eu tenho participado, das bancas e dos processos de criação desses textos dos mestrados e doutorados. E a sensação que eu tenho é que os alunos, pesquisadores, botaria aspas talvez, estão muito preocupados com os seus próprios trabalhos, muito preocupados com os seus próprios processos, e que há muito pouca pesquisa no sentido de ver o que foi feito, o que fizeram seus pares. A pessoa me orientando já leu as teses de pessoas que foram orientadas por mim? Vocês já leram as teses de pessoas que foram orientadas pela Suzete, pelo Cleomar, para saber como fica o resultado? Quer dizer, a impressão que dá é que não tem assim, um caráter de pesquisa sério, aprofundado, e que as pessoas estão muito focadas em si mesmas. Eu confesso que ontem eu entrei numa banca de doutorado, nervosa pela primeira vez há muitos anos, porque eu entrei para dar pau pela primeira vez na minha vida. Entrei numa banca de doutorado para dar pau. Falei, isto não é um doutorado. Talvez seja um cachimbo, né? Um trabalho que fala de um processo, entre aspas, artístico de duração de 5 anos. Tudo bem, pandemia, tudo bem, depressão, tudo bem, o isolamento, tudo bem. Não justifica o fato de não fazer uma pesquisa histórica e não necessariamente histórica, porque a não é de história, mas uma pesquisa dos pares, né? O que os pares estão fazendo em arte e tecnologia, que era o caso, né, do nosso. Cleomar, tudo bom? Tudo bem? Que bom te ver aqui. Você acredita que só tinha Flusser? Tinha citado Pierre Levy, 1999, 5 vezes. Suzete Venturelli, 2004, uma vez. O resto, pensamento próprio. E a minha preocupação maior é essa ideia da pessoa ficar trabalhando sobre si mesmo. Não, porque o meu trabalho, porque eu fiz assim, entendeu? Eu fiz assim. A Cíntia fez com o grupo, né? Ele fez com ele mesmo. Ela mesmo, não importa. Sem se preocupar com o que os pares fizeram. Tudo bem, foi feito na pandemia, foi feito em solidão, mas tinha uma Cocoré, né? Bom, não sei se vocês sabem, a Cocoré
no início se chamava Arte, Coletivos, Conexões e Redes. Foi na pandemia, passam uns 4 meses de pandemia, uma amiga minha, né, do Rio de Janeiro, me ligou e falou: Bia, vamos tirar umas fotos. Tem umas fotos com máscara, ainda tinha essa conversa de máscara. Falei: não, então, vamos fazer uma performance em telepresença. E aí a gente chamou um monte de maluco, e entrou um monte de maluco, esse grupo se constituiu, virou 20 e poucas pessoas. Arte Coletivo Conexões de Redes era um nome absolutamente imbecil, que foi inventado assim. Aí que virou Arte Coletivos Conexões de Redes, a Cocoré, que ficou uma palhaçada maravilhosa e que sobreviveu à pandemia. A Tatiana e o Thiago fazem parte. E aí a pessoa fala assim: o Acocoré foi muito importante para mim durante o período da pesquisa, da tese, porque a pandemia eu fiquei sozinho e foi muito bom. E tem muitos artistas lá no Acocoré. Acabou. O Acocoré é constituído. Como é que passa o slide aí? Sim, porque primeiro eu ia falar a questão do nome, né? Do coletivo, a questão dos nomes. O coletivo, a palavra coletivo, a palavra grupo, né? Porque o meu grupo master é o grupo de pesquisa corpos informáticos, bando, cambada e o curativo, que é o do Acocoré. Então, botei alguns exemplos de coletivo. É impossível fazer uma pesquisa de todos os coletivos existentes, que é uma tendência, né, a partir dos anos 90, há uma tendência dos artistas se juntarem para trabalhar em coletivo, e num movimento quase contrário a esse movimento que eu estou falando, que é essa necessidade de falar só sobre si, de pensar sobre si, escrever sobre si e seu trabalho pessoal. E o que eu fiz? Esquecendo-se dos coletivos, né? Sendo que houve essa tendência nos anos 80 e 90 da formação de coletivos. Não, pode voltar. Quem passou? Passou? Passei, peraí, voltei. Que eu queria falar da palavra cambada, que me foi sugerida para Maicira Leão, que fez a peça de teatro de TCC da Cíntia, que hoje é professora em Sergipe, e ela me sugeriu, a partir do trabalho dela, que ela trabalhava com ciganos, e é interessante, dentro da palavra cambada, conter a palavra escambo, né, que é contra capitalista, né, que é pela troca, né? E o Acocoré, que é um grupo que se constituiu na pandemia e que as pessoas não se conhecem. Os ácaros dessa sala são maravilhosos, eles colaboram assim, bastante com o meu tratamento anti-câncer aqui. A palavra curativo foi sugerida pelo Acocoré após discussões aprofundadas no WhatsApp. Vou subir porque o ar aqui para ser legal. Foi sugerida a palavra curativo para evitar então a palavra coletivo. E aí é interessante porque o Acocoré foi um movimento feito durante a pandemia. Durante a pandemia, e naturalmente como um curativo mesmo. Aquilo ali é uma doença, né? A pandemia foi um processo de doentio, né? E a Acocoré realmente funcionou como um curativo nesse sentido, que a gente fazia performances online todos os sábados, durante 2 anos, todos os sábados. E assim, mas
eu revirava a minha casa, tirava o sofá, botava em pé, comprei um projetor, e não sei o quê, e as pessoas também envolvia e tinha um tema, e escrevia um texto, e uma loucura, assim. E foi realmente fortalecer muito importante para a gente que se envolveu. E fazendo as críticas, porque tinha, na verdade, suas dificuldades. Porque a gente queria ser o Acocoré. Aí o ventilador foi menosado. A gente queria que o trabalho tivesse uma ressonância, né? Que um público viesse, como se fosse uma exposição organizada, a gente divulgava, e tinha público 3 pessoas, nossos amigos, meus filhos, primos, aí era aniversário de alguém, tinha 40 pessoas. A gente não conseguiu assim virar um movimento. É uma crítica que tem que ser feita, porque as pessoas falam, Cocoré é maravilhoso, mentira, é uma poeira do caralho, todo mundo fazendo poeira. Consigo mesmo ali para não morrer de tédio, entendeu? E a gente se constituiu, ficou forte, fez várias exposições agora presenciais. Mas não tem nada de maravilhoso, por isso também é importante falar, porque além de parar de falar só do eu fiz sozinho, ninguém fez nada antes de mim, é preciso fazer a crítica do que se faz, né? O Cocoré é uma bosta, ficou só entre a gente, gerou uma porra de umas maravilhosas, os vídeos são maravilhosos, tá tudo lá no YouTube, ninguém vê, ninguém sabe, é tudo, sabe assim? Aí as pessoas nas suas próprias teses, inclusive meus orientantes queridos aqui, você é Cocoré é massa, mas você não cara bosta, entre a gente ali, se divertindo, morrendo de rir. Maravilhoso, mas assim, não é uma coisa. Sim. Eu coloquei aqui embaixo o conceito de pronoia, que foi um conceito que eu desenvolvi no corpo de informática. Queria agradecer a presença do corpo de informática aqui, Emerson Soares, Ana Rocha, Cíntia Cata, mas também Karine. Yes! Esqueci de alguém? Igor Rabelini? Não. Alice Araújo? Já, tudo a corpo de informática. Cadê Maria Eugênia? Tá aqui. Não. Maria, tudo bom? Assiste. Esse conceito de pronoia que eu desenvolvi, que nós desenvolvemos para informática, que seria o oposto da paranoia, onde você teria um pensamento de que sempre alguém está trabalhando por você, para você, com você, é um conceito utópico na realidade. Porque, pensando bem, cada um quer salvar ela, se não quer. Ela escreveu um doutorado sobre eu. Que eu sou o Márcio. E é muito difícil, por isso eu botei essa palavra utopia que antigamente não fazia parte dos meus textos, né? Porque é uma utopia a pronoia, considero atualmente. Pode passar, por favor. Peraí, foi mais, né? Poxa. A sofrenética aqui. Foi. O que é que está fazendo nesse monte? É você. Obrigado. Então, eu fiz questão de colocar os nomes, naturalmente esquecendo a metade dos nomes, porque o corpo de informáticos vai ter mais de 50 pessoas, então é possível, sem lembrar de todos. Desculpa aí, Camila. Esqueci ali. Eu sabia que eu ia esquecer, e aí eu coloquei assim, nesses outros meus grupos, dessa ideia de que realmente eu sempre trabalhei em grupo, né? E também fiz questão de colocar os nomes, porque eu sempre coloco os nomes, porque eu acho que tem que colocar os nomes e as pessoas citam
o Acocoré sem colocar os nomes. Porque o Acocoré não seria nada se não fossem as pessoas do Acocoré. Né? Então tem que constar o nome dos pares. O acontecimento está ali também, né? O quê? O acontecimento. O acontecimento também poderia ter posto. O acontecimento foi em 2000 Tiveram algumas edições, né? Começou em 2000. Foram umas 3 ou 4 edições, 2003. 2001, 2003, 2005. Embaixo das passarelas aqui. Sim. Era o acontecimento. A.com.t.cimento. É. E o grupo. Ops, vai me fugir o nome. Leopoldo. Leopoldo participou, né? Dos acontecimentos. Tava lá. Aí eu botei algumas fotos de alguns trabalhos em grupo, assim, numa de demonstrar a impossibilidade de fazer alguma coisa sozinha, né? Assim, então essa foto clássica, que é minha da Suzete, essa performance foi feita em Paris, e era uma galeria comercial, a gente deixou o público na rua, e roubou essas echafodagens na rua, essa andames. Aí a gente roubou na rua. Claro que a gente não foi lá, as duas maluquetes, roubar 10, 25 quilos de andames. A gente tem que levar nossos amantes, maridos, namorados para roubar. A gente éramos dois brasileiros que namorávamos com os franceses, porque aí se a gente fosse a polícia chegasse, a gente corria e ficava os franceses, né? E nessa performance teve uma coisa interessante. Foi a primeira vez que a gente convidou duas pessoas para rodar essa engenhoca que a gente inventou, né? Essa parte central rodava e isso se chamava galinha assada. E o que aconteceu nesse dia foi que as pessoas que a gente convidou, que não cortei aqui, desculpa para as pessoas que ajudaram, elas estavam num outro ritmo. Porque para mim e para a Suzete era uma dificuldade enorme rodar nesse bagulho. Você tinha que fazer a barra, levantar, subir na parada, acompanhar o preso com a Suzete do outro lado, para poder rodar, para a mulher poder ter a força de rodar a gente. Porque, embora fosse duas magrecelas de 50 quilos, dava 100 quilos para rodar ali no braço. E aí os caras ficaram no timing errado da gente. E, foi uma das posições mais, assim, importantes que a gente fez em Paris, na puta de uma galeria, no puta do festival. A partir desse dia, eu e a Suzete falamos, a gente não vai mais convidar uma pessoa que seja de fora da performance, a gente tem que ter as pessoas trabalhando junto com a gente. E esse princípio levei depois para o corpus informático, onde a gente tinha no corpus informático, a gente teve pessoas de cênicas, pessoas de visuais, técnicos, e a gente pedia para uma pessoa fazer a função da outra. Então, o pessoal da cênica tinha que filmar, o pessoal da técnica tinha que tirar a roupa, era difícil, mas a gente mandava e o pessoal tirava. Dentro dessa ideia de que você não consegue ser um fotógrafo dentro de uma performance se você não sabe como é o ritmo do corpo da pessoa que está em performance. E daí essa necessidade do grupo como potência e da necessidade do grupo como um organismo vivo, né? Que vai sentir o ritmo do outro para poder trabalhar junto, né? Vamos ver quais foram as outras fotos que eu coloquei. Esse aqui é encerando a chuva com o carro-pipa na Candelolândia. Quem mandou
passar? Não, foi mal. Oh, desculpa. Esse dia é bem interessante, porque esse aqui é o Matheus Carvalho Costa, que hoje em dia é professor formado aqui. Ele falou, posso participar do corpo de informática? Eu falei, pô, Matheus, pode, faz o seguinte, tem camisa vermelha? Tem não. Eu falei, pega ali no meu filho no armário dele, vai lá. Pega lá no armário dele camisa vermelha, vai rápido. Aí pegou e falou, senta aqui na frente do carro, vamos para a Roda da Holândia, senta aí. Aí foi no carro com o inspecional, o corpo de informática é assim, vai ter um carro pipa, aí tem uma galera, tudo brother, assim, pá, chuma, o cara vai jogar pipa, tu fica lá com a máquina de escrever, tá de boa. Aí, pá, ele entrou no corpo de informática, essa foi a informação que eu dei para ele daqui para a Roda da Holândia. E ele ficou no grupo, sei lá, 3, 4 anos. Entrando dentro desse organismo vivo da performance. Aqui tem o Vitor Valentim, Fernando Aquino, Alan Sobre de Nada, Lara Lirte, Felipe Olauquiaga. Caraca, muito bom. Pode passar, por favor. Então, essa é uma outra foto que eu botei porque quem vai ter culhão de fazer isso aí sozinho lá na frente do congresso? Né? E tem que ter um fotógrafo, tem que estar no timing. E agora? Pá, tchau, tu não baixa a calça, tira a foto, sai. Vai, pode passar. Esse é a gente também numa performance em Goiânia. Ayla Gresta, Zé Mário. Gustavo, né? Aniversário dele hoje, né, Gustavo? João Stocco. Ti Romo. E as meninas mais fofas da Luísa Gunter. Tudo papo de palmar. Eu ia falar. Pode passar. Esse é a gente numa peça de teatro também. É o convite que a gente recebeu. Você lembra dessa peça que era no subsolo do Conic com aquele irmão da Taxinha? Como é que era o nome dele? Liquidificador. Liquidificador. Ultra romântico, né? Maravilhoso. Esse aqui é a faixa de pedestres que tem aqui na frente. Eu até passei de carro, mas estava ficando muito, eu não vi. Ainda tem a faixa de pedestres? Oficial. Tem uma faixa de pedestre de verdade agora. Pois é, esse aí eu botei exatamente por causa disso, que é interessante no sentido de que a gente fez Outros mundos possíveis. de fuleiragem, né? E o Detran colocou uma faixa de pedestre. Anos depois, que a gente pintou e pintou de novo, virou uma faixa de pedestre de verdade. Bom, esse também, né? Se não for grupo, ninguém faz, né? Essa também tem uma história engraçada, porque a gente fez o cálculo do tempo, né? A gente fez a Kombi, botou a Kombi para carregar com 10 pessoas, fez o teste, como é que tirava a roupa rápido, aí veio pendurar a roupa na Kombi, em vez de jogar, balançar no mar. E aí a fotógrafa falou, também quero ir pelado. E aí essa é a foto roubada do Correio Brasileiro, porque a fotógrafa está na Kombi. E aqui eu botei uma cocoré. Vou contar antes uma história do corpo do Tomás, que eu já contei muitas vezes, mas acho que tem gente aqui que nunca ouviu. Porque quando a gente fez um trabalho que a gente reuniu 17 enceradeiras que a gente comprou nos ferros velhos. E 17 enceradeiras vermelhas, uma máquina de escrever e uma aspiradora de pó. Aí a gente pediu tudo de vermelho, fez um evento que chamou Performance Turística, com a camisa reciclada para o filho, ó, comprei a camisa velha,
Aí a gente fez um evento, a gente está lá no Coni. E pegou as enceradeiras e deu as enceradeiras dos participantes do evento. E naquela época a gente tinha dinheiro, né? Acho que a gente deu 200 pau naquela vez, né? Foi 200 pau, né, mano? Era Lula. Era 210 mil. Então a gente tinha até van. Então a gente pegou as enceradeiras vermelhas, deu as enceradeiras pro pessoal e falou, ó, galera, vai na van e vai pro congresso. A van para na frente do congresso, vocês descem e a performance será o congresso, beleza? Beleza, vambora. Aí eles foram na van e eu fui no meu carro, levando mais umas enceradeiras e os velhos, assim, a galera mais fã. Aí eu fui, passei na frente do congresso, não tinha vaga. Aí eu fui procurando na vaga. Aí parei o carro. Aí quando parei o carro, desci do carro, aí tava todo aquele povo lá, grupo empresa, né? Uns 30 pessoas, assim, em cima do congresso com as enceradeiras e a polícia cercando. É o meu celular, não? Que dia é hoje? Que dia é hoje? O dia da palestra, Bia. Chama. Desistiu. Vai que tem dois. Peraí, deixa eu ver qual que tá o pessoal. Seguindo. A polícia estava cercando lá o Diego. Diego lá no congresso ali. Aí o Diego, não vou descer para subir de novo não. Aí eu olhei pro Diego e o Diego fez assim, ó. Tá me falando que eu. Tá me entregando pra polícia. Aí eu falei, pessoal do carro, pode ir correndo, que eu vou ir pro congresso, pode ir lá na frente que eu já tô indo. Aí eu fui pro congresso. Fala pro policial. Aí eu fui indo. Bem devagarzinho. E os caras estrigando pra mim, descendo minha cara. Aí eu cheguei lá e falei, e aí, policial, tudo bem? Aí o cara, não, porque não pode fazer isso aqui só se o senhor tiver licença. Mas eu tenho licença. O Diego também tinha uma licença que estava no bolso dele. Mas o Diego foi totalmente inteligente. E por isso que eu gosto de contar essa história, porque dá necessidade de você ser um grupo. O Diego tinha a mesma carta que eu no bolso. Só que ele falou para o policial, não era responsável. A carta que ele tinha no bolso era uma carta que autorizava a performance assinada pela coordenadora da pós, denominada Maria Beatriz de Medeiros. Aí a polícia falou assim, olha, não pode fazer a performance. Aí eu olhei pro pessoal e falei, ei, pessoal, não pode fazer a performance. Todo mundo olhando, vamos descer junto. Alô, Rodolfo, bate um aplauso. Pronto, acabou a performance. 20 minutos demorei para chegar. Eu tenho. Se não fosse a sintonia do grupo, não tinha rolado isso, entendeu? Todo mundo tinha uma carta igual dessa no grupo. Não valia nada, óbvio. Só para passar o tempo. Pode passar. Então aqui é o Acocoré,
O site é o VicSite, foi feito pela Joana Cerqueira, que tem todos os méritos do site e dos convites que foram feitos durante os 3 anos já, né? Porque agora não tem mais performance em telepresença, é mentira, porque as pessoas realmente precisam da vida viva, né? A gente marca as performances em telepresença e vão 2, 3, você esqueceu, hoje já tá bêbado, hoje já dormiu, dá ruim. Mas foi situação. Aí essa aqui é uma exposição, que coisas que a gente fez durante a pandemia, né? A gente fez uma vernissagem durante a pandemia com imagens resultantes das performances. E aqui eu não botei o exemplo da outra exposição. Essa aqui foi só uma exposição online, com vernissagem. E a outra a gente fez no... Como é que é o nome, gente? Na OLX. A gente botou nossos trabalhos para vender na OLX. Pode passar. Olha a fotografia para vender na OLX. Então foi muito engraçado. O OLX não entendeu porra. Enfim, pode passar. Aí tem os textos que a gente escreveu, que eu escrevi, que a Juliana Cerqueira agora já defendeu um mestrado sobre o Acocoré, então deve ter em breve um mestrado online. Pode passar. Essa aqui é uma versão do Fernando Aquino, que não faz parte do Acocoré, não fez assim, parte do Acocoré intensivamente o tempo inteiro, mas uma hora a gente teve essa ideia e o Fernando Aquino é louco, acho que vocês todos conhecem, mas ele é completamente maluco. E ele fez um Bitcoin de verdade. E aí só precisava botar o dinheiro. E aí ficou assim, né? Mas é de verdade, só precisa botar o dinheiro. Sim. Cadê? O que eu botei aqui, hein? Na pasta tem um vídeo. O que é esse vídeo? Ainda da exposição. Na exposição lá de São Paulo, das coreografias impossíveis. Ah, depois. Você tirou as imagens do... Coisa. Bota qualquer dessa foto do Kid Light aí. Essa? Qualquer uma. Vocês foram na Bienal de São Paulo? Não, mas eu preferi a imagem para eu poder falar primeiro. Esse trabalho é muito impressionante. Muita gente não foi? Esse trabalho é muito impressionante. Ele está no rez-de-chaussée da Bienal, embaixo. Ele ocupa uma área enorme, gigante. E ele fala sobre o assunto, né, da Bienal. Coreografias impossíveis, né? Discute essas questões dos povos originários, as tecnologias originárias, né? E é um trabalho bastante impressionante. Tem muitas técnicas diferentes de escultura, técnicas de tecido de... Como é que eu falei? Aquela palha trabalhada, esse aqui assim, né? Vê se tem outra foto. Quando a palha é trabalhada, assim, trazer uma escultura de palha, como é que chama? Tramado. Tem um nome artístico lá. Então, aqui você dá para ver que tem diversas técnicas, tá vendo? Um tipo de escultura diferente, um recorte de madeira, um barulho totalmente diferente aqui, não sei o quê,
uma vitrola de madeira. Vê se tem outra imagem, por favor. Um cavalo de Troia, mas o que eu quero dizer é que são técnicas diferentes. Pode botar o vídeo se quiser, então. Bota o vídeo, se tem muita gente que não viu. O vídeo tá... Olha que delícia, tudo errado. Eu preciso desse som todo. Dá uma pausa em qualquer lugar. Por que eu trouxe esse trabalho especificamente? Porque eu estava preocupada com a questão do coletivo, quer dizer, na realidade, como vocês viram, é uma coisa que perpassa a minha vida inteira. Essa preocupação do trabalho em grupo, de fazer as coisas em grupo. E é impressionante porque a Bienal, ela tenta falar sobre esses assuntos, essas coreografias impossíveis, traz um monte de assunto relacionado com os povos que foram escravizados, oprimidos, originários, esquecidos. Muitas obras falam sobre isso. Essa obra fala sobre isso. E aí, eu comprei o catálogo. Você comprou o catálogo? Comprou o catálogo? Eu comprei o catálogo. Não tem nada escrito sobre. Aí eu fui olhar e falei, mas como assim pode? Assim, tantas técnicas diferentes, né? Tantos assuntos diferentes. Ai, como é que é o nome disso, gente? Trabalho de palha. Cestaria. Cestaria, pode ser, só que são umas esculturas gigantes, uns bichos enormes, com os peitinhos. E aí, em nenhum lugar, só na parede da Bienal, um quadradinho desse tamanho, está escrito: este trabalho do Kid Latte, não sei o que lá, da Kawaii, muda-se o nome dele, foi realizado por Kid Latte e 9 artistas. 9 artistas. E eu não tirei a foto porque eu sou burra do negócio da parede, porque eu fui procurar para montar essa palestra, para fazer essa crítica, e não está escrito em lugar nenhum. Pode abrir o site da internet da Bienal, pode abrir o site desse cara, o nome dos outros artistas não aparece em lugar nenhum, só nesse lugar da parede. E dá para ver que os trabalhos foram feitos por diversos artistas, porque as técnicas são totalmente diferentes. E são técnicas tradicionais. Olha, é cestaria, né, eu acho. E não aparece o nome. E o rapaz lá do Cativo falou para mim, ele veio das Filipinas com esses 9 artistas, quer dizer, não só os caras fizeram, trouxeram a obra deles, como eles montaram o trabalho. E o nome deles só aparece na porcaria da etiqueta da parede. Não aparece no catálogo grande, não aparece no catálogo pequeno, não aparece na internet. Não é para ficar chocado que eu estou reclamando que as pessoas não reconhecem que fazem trabalho em grupo, e você faz uma Bienal que se preocupa com essas questões. E outro detalhe, quando eu cheguei lá em São Paulo, o Educativo estava de greve. Por que o Educativo estava de greve? Porque ele fala assim, a gente está sendo tratado, quer dizer, a Bienal trata de um assunto, mas nós somos tratados como escravizados. A gente não tem ticket, não sei o quê, a gente não tem... como é que é? Não assinaram a nossa carteira, não sei o quê. Cara, não fizeram nada. Quer dizer, é uma hipocrisia absoluta.
apropriei em todos os níveis. Né? Como é que eu vou exigir agora do aluno, né, que eu fui reprovar, que fale sobre os pares, se nem a Bienal, que fala sobre esse assunto do coletivo, chama o coletivo e não dá uma noite. É um absurdo, né? Sinto muito vir compartilhar a minha consternação. Obrigada. Ou nem fiquei com vontade de fazer xixi? Vou só ali respirar um pouco. Tô na cama. Gente, esse acontecimento que a gente estava falando, que eu lembrei, é uma cena assim que merece uma sublinhada aqui. Vai contar histórias. Tava essa figura, pouco se conhecia, assim, todo mundo chegava naquele evento, meio que conhecendo o trabalho do outro, era uma experimentação, um laboratório, né, em tempo real. Assim. Aí chega essa figura montada, a comunidade passante ali, transeunte, chocada, porque assim, milionários, questão de gênero, assim, todo mundo, a sociedade ficou chocada, começaram a desviar do evento, falaram que chega a polícia lá, que fez uma denúncia anônima, e aparece o procurão para questionar, porque a vizinhança estava dizendo que tinha putaria, que tinha perversidade, que tinha não sei o quê. Uma mulher montada. Os policiais desconstruíram na hora. E aí tem fotos desse evento, assim, foi o meu primeiro encontro assim, com essa questão de gênero na prática, assim, desconstruindo a moral da sociedade. Ah, não, você botou aquele mendigo, não foi? Krishna. Ah, o Krishna botou cobertor assim com chapéu, uma pessoa dormindo. Um sanduíche de rato. Muito bastante. Foi nesse mesmo evento. O Leopoldo fez uma performance também. A Daniela. A Daniela, tadinha. Daniela Bezerra. Daniela Bezerra. Não, muita gente. Esse espírito coletivo tinha forte ainda, né? A gente tinha esse cuidado, né? De dar o crédito para todo mundo. Depois a gente fez no setor comercial sul. E aí já teve dinheiro, já começou a dar problema, né? Ah, é verdade, é verdade. Eu tenho uma questão. Eu fiquei muito impactado com a sua fala, nunca tinha ouvido falar assim. Que pena, porque eu era muito mais forte, estou muito cansado por causa do tratamento. Eu gostei muito, assim, tá sendo um prazer vocês duas, assim, eu já conheci o trabalho de vocês, eu tinha estado no mesmo espaço. Assim. Eu fiquei com uma questão, que inclusive eu já tinha comentado no semestre passado, no segundo jeito, que é essa questão de talvez mudar a forma de enunciação, às vezes, da escrita. Porque eu sinto que, inclusive estou fazendo isso agora, as frases eu quase começo quando eu faço com eu. Desculpa, eu quase o quê? Eu começo praticamente todas as frases com eu. Uma palavra eu. E eu sinto que talvez isso seja algo comum, assim, compartilhado na escrita acadêmica, ainda mais quando a gente está falando de processos, de criação e arte. E aí eu fiquei pensando talvez nessa mudança, né? Como mudar essa forma de enunciação, talvez, ou com nós, ou de alguma outra maneira. Assim. Eu até estava falando com a Natasha, durante um tempo eu fiquei fazendo esse exercício de não vou começar as frases com eu.
Só que eu fracassei, assim, fracassando. Alice Maria, minha amiga, acabou de sair para fumar. Alice, volta aqui! Ela é professora de tradução. Aí ela falou, em português, quando você diz comi uma salada, você não precisa do eu. Porque você já tem o eu na frase. Não é igual ao inglês. Então o eu pode sair, por favor. Depois a gente pensa outra coisa. Mas o eu não precisa. E aí que é uma estratégia de estilo, né? Eu fiz a minha tese, eu escrevi no nós. E era em francês, né? Eu escrevi em francês. Mas já era eu sujeito, entendeu? Eu já era um trabalho em grupo, né? Então, o nós aí, no caso, resolveu bastante. Mas a escrita poética também é uma necessidade, né? Porque esse também foi um problema do trabalho de ontem. É porque a escrita é muito... Aí eu juntei numa cadeira com o meu celular, tirei uma foto e botei nome de Descritiva, né? Descritiva e sem a poética da escrita, né? Então, para isso você tem, por exemplo, a tese da Ana Reis, que é a autobiografia, mas é uma escrita que ela tirou lá da xoxota dela, que é exatamente de onde ela tirou, né? A escrita dela é do caralho. Você vê como se você estivesse lendo Dá buceta, não é? um romance, um texto de tesão, entendeu? Mas aí para isso é preciso sentar, né? É preciso tirar o sangue, as entranhas para a escrita, assim como você tirou o seu trabalho. Eu acho que quando a gente pensa em nós... Desculpa, porque além de tudo eu estou promovendo, então pode falar maior. Quando a gente pensa o nós, engloba mais o espectador, que está vendo, que é o leitor, sabe? Você fica muito no umbigo, assim. A pessoa que está acessando o trabalho vê, isso aqui é dele, não faz parte de mim. Né? Eu acho que uma escrita no nós, na terceira pessoa, engloba mais o outro também. Sabe o que também? É porque se eu escrevo, eu falo para a pessoa assim, sim, ó, hoje eu acordei, estou falando contigo que está olhando para trás? Oi, desculpa. Hoje eu acordei, desci a escada, fizendo a panela, comprei um pão, subi comigo. Interessou? Não. Quando eu acordo, desço as escadas e compro um pão, é outra coisa. Aí eu fui lá, peguei a enceradeira e subi no Congresso. Foda-se você. Não. Quando se sobe no Congresso com uma enceradeira, chama-se a atenção da polícia. É outra pegada, entendeu? Isso tem a ver com a formulação do programa performativo, se talvez deixar ele definitivo, por exemplo, subir no Congresso. Não, isso é a forma que eu falo para os meus alunos escreverem, né? Os meus orientando. Para tirar um pouco essa coisa do eu, porque realmente a vida pessoal da pessoa. Não é, a vida pessoal não interessa, assim. A não ser que você tenha escrito assim, sabe? A Alice, a minha amiga, que falou que não precisa do eu em português, vai falar para você. Vai lá. Aí eu falei, eu citei você quando você tinha saído. Mas eu não tenho que falar isso. Posso falar do que eu quero falar. Não, mas você vai falar. Mas eu estava pensando nessa escrita do eu e o uso da primeira pessoa, ou da terceira, ou da não pessoa, ou de qualquer, ou de nós. Eu acho que aí eu vou pegar um pouco a defesa do eu, mas ir à padaria, essa ida à padaria, ela foi feita a partir de um corpo sujeito que for. E cada um que vai dizer fui à padaria, nunca vai ser o mesmo padaria e nunca vai ser o mesmo ido.
E eu acho que, querendo ou não, há uma percepção do outro e dos outros e de todo mundo. Eu já sou como curador. Tem um curador do Camarões, que hoje é diretor do Museu de Berlim, e que vai falar do conceito de desotrização. E eu acho o perigo o uso do ele. Eu acho que o uso do ele, da terceira pessoa, objetiva o outro, e isso, de fato, não tem. E que o eu, acho que há uma tentativa de tirar a objetivação do objeto qualquer. Então, eu vou legitimar um pouquinho esse eu, mas sabendo que ele só existe no plural. E isso eu acho que me chamou muita atenção na sua fala. Eu adorei, para mim foi uma aula, assim mesmo. Assim. Foi uma aula, porque toda a escrita coletiva ela não é nem só dialógica, ela é plurilógica, porque também ficar no dual enche o saco também, né? Cansa um pouco. Então, acho que há essa escrita e ela legitima um lugar de onde eu olho, de onde eu vivo. E perder isso quando se vai para a padaria, ou seja, tirar essa pessoalidade, né? Uma tentativa de tirar a pessoalidade, não entrega para o nós, não entrega obrigatoriamente para o coletivo. Ou seja, tirar esse sujeito não vai fazer que o coletivo vai aparecer mais. Eu acho que teríamos realmente que criar um pronome coletivo, que talvez não passa pelos nós também. Não do sei, leitor, se conseguir colocar na pele da escrita, entendeu? Eu. Sim, não, eu entendi quando plenamente. Se vai à padaria, entendi. A minha padaria, meu, sabe? Já, mas não é. Para outros claro, lugares. Que não há um caminhar para a padaria. Eu acho que esse é o perigo de um positivismo, como se houvesse um caminhar para a padaria. Existe sempre um caminhar feito por um sujeito, que pode estar dando a mão para outro sujeito, que pode... E são esses caminhares, na verdade, que podem nos trazer coisas. Estamos no transdisciplinar, que eu não sou das artes. Tá? Dá para também falar assim, você, né? Você é tal coisa, assim, tipo, apontar o dedo também. Duas questões ali, Opa, boa noite. Muito bom poder escutar vocês. É muito inspirador o trabalho, especialmente a Bia, que já acompanha também, sou um grande inspirador do seu trabalho, da sua escrita. Eu gosto muito desse conceito da pronoia, que é como se pensasse que até em situações ruins existem pontos positivos, né? E gosto muito do texto que você traz, essa ideia da pronoia, né? Porque é justamente uma performance que foi contra o bolsonarismo, né? Que rendeu até a ameaça de morte. E também muito desse, acho interessante muito esse conceito do Kuhn, né? Da composição urbana, que tira um pouco esse caráter da intervenção, muitas vezes como se fosse um combate pacifista. E eu queria saber como você enxerga essa questão do enfrentamento às violências a partir das artes. A gente fez alguma ação que foi contra? Porque se eu não me engano, no artigo que você fala da pronoia, traz uma performance de alguém que eu acho que mijou, cagou numa foto do Bolsonaro, e essa foto viralizou. Eu sei, é uma referência à Priscila. Qual é o nome dela? Não, ela foi professora e ela fez esse frente ao MASP, ela acabou sendo demitida da Secretaria de Educação de São Paulo. E era uma galera, estava ela e mais algumas pessoas. É um grupo. Porque eu perguntei, porque normalmente contra. Não. A gente, no princípio, nas nossas ações, nas nossas ações, assim, ir contra alguma coisa diretamente, você não vai encontrar no campo diplomático. Você vai encontrar a viés da ironia, da coisa, assim, mas, assim, você fala, a gente fez alguma coisa contra, já pulei ele na cabeça. O vôlei naquela... Vocês fizeram um jogo de bola no gramado, né? De vôlei. Foi de vôlei. Jogo,
Quando o gramado da esplanada estava dividido, porque eles não queriam misturar quem ia votar em quem, aí vocês fizeram o jogo. Aquele foi com o auxílio do professor Cristos Nóbrega, a gente deu uma aula para os alunos sobre ditadura, não sei o quê, e fomos andando até lá. Gente, aquilo foi uma doideira, né? Não tinha carteira de identidade, tinha maconha, né? Aí a polícia dando baculejo e a menina, e o meu beck, tá? Corona, filho da puta. Sei lá como é que a gente passou naquele troço, a menina com o beck no fundo. Com a violência, né? A gente sempre fez uns certos estudos assim, para evitar umas confrontações mais graves, assim, tá? Mas teve umas situações da gente ser confrontado assim, com a polícia, mas sempre saindo com essa coisa da conversa, né? E o fato da gente ser professora, da gente ter esse respaldo aqui na universidade, ajudou bastante, assim, em algumas horas, assim. Mas, assim, a hora mais dramática que eu me lembro do corpo de informática não tem nada a ver com nada. A gente estava pintando as Kombis, que, aliás, estão lindas, eu fui lá hoje, estão lindas, lindas, lindas. E o nosso cachorro estava passeando. E os policiais subiram na calçada, pararam o carro e foram para tirar o cachorro. Assim, a gente pintando os caras assim, pá! Na nossa cadeira. Uma das coisas mais, né, que eu me lembro, né, Taxinha? Uma das cenas mais assim, violentas que o corpo informático sofreu, mesmo tendo feito essas maluquices. Porque quando eu vou lá hoje no Combelo, a sensação que eu tenho, quer dizer, o meu pensamento é o seguinte, é a maior, em termos de tamanho, não tudo isso, eu acho isso ridículo, a maior, mas é a maior instalação, composição urbana proibida, mais longeva do Brasil. Porque aquilo ali não tem autorização. É um orgulho do caralho. Não é não, Gabriel? Pô! Para tirar. A gente plantou as árvores dentro para não poder tirar as Kombis, mas depois a gente descobriu que era mentira. Só porque você plantar 10 árvores iguais, você pode plantar qualquer árvore. Tem essa lei estúpida. Então, cortar as Kombis. Teria que cortar as Kombis para tirar as pernas, mas é tudo mentira. Agora falando que no site da UNB, né, quando apareceu assim, aquelas fotos, está aparecendo as Kombis, então. Estão legitimadas. Fala. Eu não sou um grande leitor, mas nem sei se foi o que falou isso. Mas alguém falou que a revolução será feita por grupelhos e que a gente tem que entender isso, assim. E a pergunta é, a gente precisa conquistar o mundo para o grupo ser foda? Ou ele em si mesmo se transvertendo, né? Ele já não é foda por si só, independente do outro, apesar de querermos ser sempre coletivos, porque somos? Grupelho é Foucault, né? Acho que é Guattari, Guattari. Grupelho é Guattari. Pois na verdade, eu fico pensando que você também que trabalha em coletivo, a dificuldade que é você trabalhar em coletivo. Não é assim, você achar que, não, bora lá galera, todo mundo de boa, todo mundo amigo. Não é assim a vida real, né? É foda você construir um grupo, você não brigar, você conseguir, como ele disse, né? Quando vai o dinheiro, aí a coisa fica mais complexa. E tentar se constituir como grupo para se fortalecer. Mas não é uma tarefa fácil, não. Precisa conquistar o mundo para ser forte?
Na verdade, eu estou bem preocupado com essas mudanças climáticas aí, eu vou te falar. Acho que... Como é que é o nome desse negócio? Mundos possíveis? Será que ainda existem outros mundos possíveis? A mudança climática não está aí meio... talvez o mundo da catástrofe seja um mundo possível. Desculpa, não escuto. O mundo catastrófico também pode ser um mundo possível. Não sei se é o ideal de todos, mas para alguns está sendo possível. É um mundo possível. Aí eu trouxe o próprio diplomata aqui para quem quiser. Você quer ligar na mão? Esse aqui é isso? Eu quero. Eu quero também. Quero. Eu quero. Você não tem, não? Esse não. Você não tem? Esse não. Obrigada. Gente, você não levou uma mão. Ai, são lindas. Já resolveu. Desculpe, gente, eu fiz assim que o cabelo na mão. Bia, Raíssa, quer fazer uma pergunta? Não, acho que nem alguém também já tinha dito também, eu acabei não tendo uma experiência com você, apesar de ter feito graduação aqui. Acontece que tem vários barulhos. Não, tranquilo. Eu conheci o seu trabalho, mas durante a graduação eu não consegui ter aula com você. E aí eu tive... que bom, assim você não me encheu muito saco. Eu tive uma experiência de ateliê muito solitária, assim, muito no eu, né? E aí, esse ano eu tenho participado de vários movimentos sociais. E aí eu fiquei naquela sua imagem no congresso, todo mundo abaixando, você falando desse método, né? Tem que estar todo mundo alinhado, sincronizado. Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu tive a oportunidade de fazer uma ocupação, de pegar um espaço que estava desocupado com um movimento e fazer funcionar, né? Entrar lá, limpar. E aí, tudo que é preciso, assim, para fazer acontecer é essa resposta sempre, né? Do coletivo, assim, do tipo... Todas essas coisas que tem me chamado muito mais atenção hoje em dia é esse poder popular, assim, né? E é essa coisa de não preciso de solicitação, assim, é realmente esse exercício, né, do poder popular, e aí ver isso nas artes, eu tô, tipo, extremamente emocionada, assim, né? Porque até então eu entrei num conflito, assim, no meu trabalho, porque eu criei um método tão solitário, tão dentro de um ateliê fechado, e aí eu entrei no bloqueio, porque eu não tava mais conseguindo ver sentido nisso, né? E aí a oportunidade também de poder trabalhar no coletivo também, né? Então, assim, eu fico hoje com a alegria de que eu posso muito mais com as pessoas, né? Com o coletivo, assim. E aí eu também amei essa discussão sobre escrita, sobre esse eu, assim, que também fico pensando na mudança da prática e agora uma mudança também um pouco mais, talvez teórica, mas também na escrita, assim, né? Nessa prática da escrita, assim, também do como sair de si. Mas você está na graduação ou no mestrado? Eu estou no doutorado. Ah, no doutorado. Ah, legal. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta, eu acho que você colocou, que é pensar no que não dá certo no coletivo, assim. Pensar nos desajustes que um coletivo requer da gente. Assim, tem muito uma ideia de que a comunidade, o coletivo é o lugar em que as coisas vão dar certo. Mas a gente sabe que é um lugar de desafio também, é um lugar necessário, importante, mas é um lugar de desafiar cada um que se coloca como um indivíduo ou como um sujeito. Quer dizer, o corpo do coletivo ele tem que ser um corpo só, mas ele está sempre no conflito, né? É que eu falo assim, é que eu falo mesmo? Esqueci. Eu gosto muito do livro do Circuito dos Afetos, do Vladimir Safatli, que se chama não sei o que lá, e o fim necessário do indivíduo. É um livro que é difícil, que eu tentei ler com meus doutorandos numa das últimas vezes que eu dei aula aqui ao vivo, e vários doutorandos não entenderam
livro, porque ele fala da esperança, ele fala mal da esperança. Porque as pessoas que esperam ficam esperando. E esse fim necessário do indivíduo, nesse sentido de você compor com o outro. Né? Mas esse pensamento do indivíduo está enraizado na nossa cultura. Você vê as criancinhas, né? Agora, pai, você tem que falar das netas, né? Porque vó é um cu. Quer ver a foto? Você vê que a criança já vem com a parada, tá no desenho animado, tá naquele mínimo ali que vai entrando a parada. Você tenta fazer. É meu. Ixi, fudeu. É impressionante. E aí você fica procurando, mas será que esse desenho animado é legal? Aí você fica tentando nas entrelinhas, né, para ver, né, onde é que tá as coisas, onde é que tá passando esse subliminar tão forte. Esse eu. Bora fazer uma suruba, galera? Não vai? Oba, ninguém! Fala, garoto! Meu professor preferido, fala. Eu participei do corte de informática em 94, 95, e havia algo muito importante ali, que é exatamente toda a criação dos enunciados e o campo da enunciação como um coletivo. E eu queria muito agradecer a Bia por ter me aprendido essa convivência e esses enunciados do nós, e nós com uma generosidade de criação, de enunciação, de produção que reverbera até agora. Atualmente eu estou na coordenação do PPG em performances culturais na Universidade Federal de Goiás e sempre me recordo com muito afeto e muita segurança de um passado que continua presente. Então, Bia, obrigado. Bora pro bar, gente? Porra, caralho. Não, faz uma pergunta pra Cintia. Não? Gente, tô de boa. Tô super de boa. Tô super de boa. Sim, normalmente tem mais um slide ali que tem o meu e-mail para se vocês quiserem encher meu saco. Mas acho que já passou o slide, né? Tem mais um aqui, ó. Tem o meu e-mail? Não, isso aí é outra coisa. Não. Acho que lá tem o último slide que tem o meu e-mail. Aí, ó. mbmcorpus@gmail.com. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem alguma dica de bibliografia. Tô brincando, pode me escrever, tá? Pode me chamar pra banca, que eu detesto, não, mentira. Eu gosto. Assim que todo mundo conversando, eu não escuto. A graduação aqui, em 2013, e eu fiz a matéria de performance com você, eu era bem nova, e eu confesso que naquele momento eu não entendia muitas coisas, mas eu fui entender depois. Porque no meu TCC eu revisitei um livro seu chamado A Estética, para poder escrever o trabalho com construção de curso. Foi um livro muito essencial para o meu trabalho. Eu queria que você puder, não sei se você tem esse costume de assinar o livro. Eu peguei essa palestra de surpresa, eu vim aqui para a gravura, na verdade. Eu estou muito feliz de rever e poder falar isso, que isso é importante para o trabalho. Então, se você puder assinar ele, talvez. Cadê o livro? Tá aí? Então, vim de surpresa, não sabia. E-mail. Sexta-feira, né? Tá
Sexta-feira, eu vou falar uma verdade pra vocês. Eu não aguento mais performance. O pessoal só faz a mesma coisa. O pessoal faz assim, ó, pega o papelzinho, escreve assim, verdade. Aí desse tamanho. Aí vai, cola na testa, vai performance. Aí você vai lá ver no site da Índia, lá que a gente segue, o X-Doc, performance na Índia. Aí o cara pega o barbante e amarra a cara, assim. Já barbante. Mas na sexta você vai fazer sexta? Sexta-feira a gente vai fazer. Vamos fazer no fechamento tem ensaio do Coma ali na galeria. Espaço piloto. Encerramento da exposição. As performances Mas na nossa é às 7h30, na verdade. 7h30. Não, mas a gente não vai escrever verdade que ela não para, cara. Vamos fazer isso. Vamos fazer todo mundo. Vamos fazer do Coma ao Viva. Está encerrado o trabalho. Obrigado pela presença de todo mundo. Até mais.